Filipenses, capítulo 1, a gente vai ler os versículos 3 a 6 e de 9 a 11. Filipenses 1, 3 a 6, depois 9 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Viajando por aí, às vezes a gente passando nas estradas, quem viaja de um estado para outro, quem transita bastante pelo país, vê muitas obras inacabadas. Nós somos um povo, eu não vou falar de política, fiquem tranquilos, mas nós somos um povo acostumado a ver coisas que começam e não são terminadas. Uma auditoria feita no dia 1º de janeiro de 2019, pelo Tribunal de Contas da União, deu conta de que havia 38 mil contratos firmados pelo governo federal com empresas para realização de obras com recursos públicos. Dessas 38, mais de um terço, 14 mil, eram obras inacabadas. E as razões são diversas. Aí há questões técnicas, um orçamento mal feito, desistência das empresas que começaram, problemas que surgiram depois. As razões são diversas. Havia 144 bilhões em contrato. 10 bilhões desses já haviam sido aplicados em obras que estavam paralisadas. Não é preciso ser economista para concluir que as consequências para o país desse tipo de coisa são nocivas. Serviços que deixaram de ser prestados para o povo, dificuldades, problemas para a economia do país, empregos que não foram gerados e, por causa disso tudo, desperdício de dinheiro. Mas, como eu disse, a reflexão hoje não é sobre política nem economia, mas é sobre uma obra que está sendo feita, uma obra que está acontecendo nesse momento. E essa obra é realizada por Deus. A gente cantou isso aqui. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. E Ele faz essas obras pelo seu amor, que é sem limites. Felizmente para mim e para você, porque essa obra inclui a mim e a você, a minha vida, a sua vida, a minha história e a sua história. Deus não desperdiça nada. Deus não deixa nada de fora. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou como diz uma outra versão, a NVI diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. E todas ali é todas. Não sobra nada, não fica nada de fora. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus não desperdiça nada, nem as coisas boas, nem as coisas ruins, nem aquelas que parecem sem propósito, absurdas. Deus usa tudo, em todo o tempo, para realizar essa obra que inclui a mim e a você. E como a gente
cantou aqui também, para a glória dele mesmo. Essa obra tem método, tem etapas, tem alvos, tem uma meta final e tem um tempo certo para a sua conclusão. Nos versos 6 e 10 que acabamos de ler, e também no verso 16 do capítulo 2, Paulo se refere ao dia de Cristo, o prazo final para a conclusão dessa obra. E no verso 20 do capítulo 3 ele diz que esse dia de Cristo é o dia que nós aguardamos Ele do céu. É o dia em que Ele virá para buscar o seu povo, uma promessa feita pelo próprio Jesus, para pôr um ponto final na história presente. Aí é quando vai juntar tempo e eternidade. Não vai mais haver diferença. Nos novos céus e nova terra. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Mas, até que Ele venha, ainda estamos aqui. Até que Ele venha, Deus está fazendo sua obra no tempo e no espaço. E isso inclui a mim e a você. Eu quero aproveitar o tema do mês e colocar como o tema da minha mensagem aqui. Até que Ele venha. Para ver essas grandes obras que Deus faz. Primeira lição que eu quero destacar desse texto é que até que Ele venha, Deus faz sua obra em nós. Verso 6 diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na língua original, também não tem o artigo antes de boa obra. Não sei se você percebeu quando eu li, não é aquele que começou a boa obra. Não é algo que Paulo diz, é isso. Paulo diz que Deus começou uma boa obra. É indefinido. Pelo menos quando você lê, você não sabe o que Paulo está dizendo. Mas ele vai apresentar essas coisas para frente. Deus afirma aos filipenses que Deus começou algo neles e que Ele vai levar até o final, vai consumar. E aqui eu preciso voltar com vocês no capítulo 16 de Atos, a segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo, depois daquela discussão com Barnabé, Paulo pega Silas, seu novo companheiro, e começa a visitar as igrejas que ele tinha fundado na primeira viagem, e passa naquela cidadezinha, 2 cidades, Derbe e Listra. Quem estava aqui hoje de manhã, ouviu o pastor Marioto falando sobre Timóteo. Timóteo entra nessa viagem, e aí Paulo começa uma nova etapa. Paulo queria ir para um lugar, e o texto lá de Atos 16 diz que Deus não deixa. Paulo quer ir para outro lugar e Deus não deixa. Mas Senhor, não é para sair para fazer a obra? Deus muda os planos de Paulo e sua equipe. Deus leva eles para outro lugar, fecha portas, direciona, e eles vão parar na Macedônia. Em que cidade que eles vão parar? Filipos. A cidade para onde Paulo, anos depois, escreve essa carta. É ali que acontece a primeira conversão da Europa, na cidade de Filipos. Uma mulher chamada Lídia, que a Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura, e cuja casa proporcionou hospedagem para a equipe missionária, e depois se tornou a base para o nascimento da igreja naquela cidade. E é essa igreja que vai se tornar a grande parceira missionária de Paulo, nas lutas, nas vitórias, que vai aprender a enfrentar pesadas lutas por amor a Cristo, e vai se tornar uma referência histórica para o cristianismo. Perceba comigo que a obra de Deus na vida dos filipenses não começa quando Lídia se converte, mas bem antes, envolvendo a preparação de Paulo, sua equipe, inclusive com Deus mudando os planos. Eles não tinham pensado em ir para Filipos. Agora, quem é Paulo? Se você pegar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz Paulo assim: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, e lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. A história de Lídia, ou da conversão de Lídia e dos filipenses, começa antes de Paulo nascer. E eu acho que vocês já perceberam onde eu quero chegar.
A nossa história, aquilo que Deus faz, a obra que Deus faz na minha vida, na sua, na vida do povo de Deus ao longo do tempo, está tudo ligado num tecido que Deus está compondo, que Deus está montando ao longo da história. Paulo se converte, ou melhor, Paulo nasce, vira fariseu, anos depois se converte, anos depois de convertido, é levado para a igreja de Antioquia, que alguns anos depois envia Paulo como missionário, e a dona Lídia nem imagina. Está em outro lugar. Paulo não vai para lá. E Deus vai fechando as portas, porque Deus quer encontrar Lídia e os filipenses. A minha vida e a sua vida estão entretecidas nessa história em que Deus usa várias pessoas. Você quer ver? Amanhã faz 505 anos. É 505? É, né? 17, isso, 505 anos. Que Lutero pregou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. 505 anos, na Alemanha. Em 1540, Calvino retoma seu trabalho em Genebra. Em 1859, Simonton vem como missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos para o Brasil. E em 1862, ele organiza a primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1934, é organizada a primeira Igreja Presbiteriana de Santos. E hoje, eu e você estamos aqui. Quanta gente ligada nessa história. Por isso que eu falei que o Asaf deu um spoiler aqui, quando ele foi falando das pessoas que Deus usou. Estamos aqui hoje, fruto de uma caminhada. A minha história como cristão, a sua história como cristão, a sua história como membro dessa igreja, começa na eternidade. Está tudo ligado. É coincidência ou é um plano soberano? O Salmo 139 diz que cada um dos nossos dias foi escrito e determinado por Deus, quando nenhum deles havia ainda. O tempo não existia, quando Deus pensou em mim e em você. E a frase do cântico que nós cantamos aqui, que na cruz ele pensava em mim, já era a extensão histórica, temporal, daquilo que Deus tinha feito lá na eternidade. Na cruz, o Deus eterno, que tinha pensado em mim e em você na eternidade, fez isso. Isso, o Salmo 139 diz que isso é assombrosamente maravilhoso. Deus está fazendo sua obra em mim e em você, assim como fez com Lídia, com os filipenses, desde sempre. E Ele vai completá-la. Nada é coincidência. Olhe para a sua vida, pense de quem você é filho, onde você nasceu, que coisas aconteceram, que perdas, que dores, que tristezas, mas que conquistas, que vitórias. Algumas delas você nem percebeu e hoje está aqui. Deus está fazendo sua obra em nós. Mas até que Ele venha, Deus não apenas faz sua obra em nós, mas Deus faz sua obra através de nós. Verso 5, Paulo diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo afirma que os filipenses, tendo sido alcançados pela graça de Deus, agora são usados por Deus para fazer a obra dele, ou para participar da obra que Deus quer fazer na vida de outras pessoas. Ali na cidade de Filipos, em outros lugares, por exemplo, dando apoio a Paulo e os companheiros de equipe. Essa igreja se tornou cooperadora de Paulo, como também Paulo havia se tornado. Em 1 Coríntios 3:9, Paulo está dizendo, naquela discussão, repreendendo a igreja de Corinto por aquela discussão: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo fala: quem é Paulo, quem é Apolo, gente?
É apenas servos, que Deus pode trocar. Apenas servos por meio de quem vocês creram. E aí Paulo diz, vocês são lavoura de Deus, a gente é só cooperador. E agora Paulo está dizendo para os filipenses, vocês são cooperadores, como eu, daquilo que Deus está fazendo na vida de outros. Os filipenses acolheram Paulo nas primeiras conversões, eles ajudaram Paulo depois daquela noite difícil na prisão, depois de apanhar junto com Silas, por terem liberto uma mulher endemoniada. E aí o texto diz que depois que eles foram soltos, com as costas todas lanhadas, cuidados, se dirigiram para a casa de Lídia, e ali encontraram os irmãos, os outros discípulos que tinham se convertido naqueles dias, e dali saíram. Paulo diz que eles sofreram com ele por causa do Evangelho, isso está no capítulo 1, verso 29. Eles colaboravam na propagação do Evangelho com dinheiro, Paulo fala isso no capítulo 4. E eles também socorreram os irmãos das igrejas da Judéia, naquela fome que aconteceu. Paulo diz que as igrejas da Macedônia, inclusive Filipos, participaram da coleta. E Paulo destaca nessa carta a parceria financeira que a igreja de Filipos estabeleceu com ele. Lá no capítulo 4, versos 10, 15 e 16. Olha o que Paulo diz. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, em outra cidade, em outra região, vocês mandaram o bastante, não apenas uma vez, para mim, o bastante para minhas necessidades. Paulo está dizendo, Deus está fazendo a obra dele em vocês, e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, mas Deus também está fazendo a obra dele por meio de vocês. E a gente deve ter em mente que Deus está realizando essa obra em nós e através de nós o tempo todo, mesmo quando a gente não está percebendo. Enquanto somos instruídos na palavra e crescemos, Deus está nos usando para participar como colaboradores em diversos níveis da obra que Ele está fazendo na vida de outros, aqui perto e ao redor do mundo. Esteja atento, envolva-se, aprenda a enxergar o que Deus está fazendo em você e através de você. A obra de Deus na vida de outros tem estreita relação com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Até que Ele venha, Deus faz sua obra em nós, Deus faz sua obra através de nós, mas também Deus faz sua obra apesar de nós. Nos versos 9 e 10, Paulo diz assim, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Olha o que Paulo fala no verso 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo acrescenta nessa oração de gratidão a Deus pela vida dos filipenses, acrescenta um pedido. Porque ele sabe que a gente nunca está completo. Os crentes nunca estão suficientemente maduros, nunca estão suficientemente santos. E é isso que Paulo pede por eles. Eu oro a Deus para que vocês sejam santos e maduros. Paulo conhecia bem aquela igreja e os problemas que ela enfrentava. Era uma igreja que enfrentava a oposição dos adversários, está no verso 28, capítulo 1. Sofrimento por causa de Cristo, está no verso 29. Era uma igreja que lidava com orgulho e egoísmo. Como assim? Paulo fala para eles lá no capítulo 2, 3 e 4. Tenham em vocês o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Jesus Cristo. E aí depois Paulo fala assim, não façam nada por partidarismo ou vanglória. Era uma igreja que corria risco por causa desses problemas. No versículo 14 do capítulo 2,
Paulo fala que essa era uma igreja que enfrentava reclamações, murmurações e brigas, porque ele fala isso. Façam tudo sem murmurações nem contendas. E era uma igreja que tinha 2 irmãzinhas. Eita, nós. Eu trabalhei na comunicação social do aeroporto de Goiânia durante alguns anos. E a maioria das pessoas acima de mim eram mulheres. Gente, não tem coisa pior, irmãs, me desculpem. Não tem coisa pior do que ver 2 mulheres com o mesmo poder para decidir coisas. Porque é uma tentando sabotar a outra o tempo todo. É uma implicando com tudo que a outra faz, porque o negócio não podia estar assim, tinha que estar assim, né? E é isso. Dona Evódia e Dona Cintiq, no aeroporto de Goiânia, né? Paulo está dizendo que tinha 2 irmãs lá, que tocavam o terror na igreja. Por quê? Porque uma achava que era melhor que a outra. O que uma fazia, a outra não gostava. Tira o vaso daqui, põe ali. Não, irmã, eu cheguei primeiro, né? Essas coisas que não acontecem perto da gente, só longe. É uma igreja que lida com essas coisas, disputa por poder. E Paulo mostra isso. E Paulo pede que essas irmãs, isso está no capítulo 4, versos 2 e 3. E Paulo pede que um irmão da igreja, ele fala, querido, ajuda essas 2, porque só elas vão se matar. Ajuda aí, entra no meio e ajuda, né? Auxilia essas mulheres. Porque elas, olha só o que Paulo diz. Pois elas se esforçaram comigo no evangelho. É gente que tem problema, é gente que é orgulhosa, gente que briga à toa, gente que murmura, que contende, que reclama. É uma igreja que não era perfeita, porque não existe igreja perfeita. Ainda assim, Deus a usava, porque a obra é dele. Mas pelo conteúdo da oração de Paulo em favor da igreja e das ordens dele, Paulo não minimiza a responsabilidade dos filipenses em buscar uma vida de santidade. No corpo, na mente, nos relacionamentos e na vida de forma geral. Não é porque as coisas dão certo e Deus nos usa para abençoar outros, que não precisamos reavaliar sempre a nossa vida, a nossa pureza pessoal. Os versos 9 e 10 que a gente leu, Paulo ordena que os crentes cresçam em amor, por meio do conhecimento da palavra de Deus e do discernimento, para buscar o que é excelente diante de Deus. E Paulo fala o motivo. Ele fala, para que quando chegar o dia de Cristo, vocês estejam sinceros e inculpáveis. Essa palavra sincero, aqui nesse texto, é aquilo que é colocado para ser examinado debaixo da luz do sol, onde qualquer falhazinha vai aparecer. Paulo está dizendo que vocês sejam sinceros e inculpáveis quando Cristo descer dos céus para buscar a sua igreja. Não, mas não é algo que vai acontecer lá na frente. Paulo não está dizendo no dia de Cristo. O texto que a gente leu fala que sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Esse aperfeiçoamento vai acontecendo aqui. É a santidade de asfalto, santidade de verdade, agora com os olhos no futuro. Deus vai usar a sua vida para abençoar outros. Mas lembre-se que Ele também está fazendo algo em sua vida. Esse algo precisa ser visível e constatado pelas pessoas à sua volta. Até que Ele venha, Deus faz sua obra em nós, Deus faz sua obra através de nós, Deus faz sua obra apesar de nós. Eu termino aqui dizendo que Deus faz sua obra além de nós. A boa obra de Deus vai além do que Ele faz em nós, além do que Ele faz através de nós e além do que Ele faz apesar de nós. Capítulo 2, versos 12 e 13, que a gente não leu, vou ler agora, se você quiser acompanhar, diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E aí vem aquela frase que a gente conhece muito bem: porque Deus é quem opera em vocês, ou quem efetua em vocês, tanto
o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando você não quer, Deus te faz querer. Quando você não percebe, Deus te faz fazer. É Deus quem faz. Ele faz isso além da gente. Paulo ensina aqui que mesmo quando o povo de Deus não percebe, Deus está fazendo sua obra, nos motivando, nos levando, nos conduzindo. Tem outra passagem em Efésios 3, versículo 20, que ele diz a mesma coisa de outra maneira. Essa também a gente poderia recitar de cor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que Paulo está dizendo é que Deus faz além. Eu peço, nem sei pedir direito, mesmo quando eu peço pouco, mesmo quando eu penso pequeno, mesmo quando eu faço limitadamente, Deus está fazendo infinitamente mais, porque não depende de mim para fazer a obra dele, ele faz além. Aliás, fazendo o link com o primeiro ponto, a gente nem existia ainda, e Deus já estava fazendo a obra dele em nossa vida, estabelecendo lugares, levantando pessoas, fazendo acontecer eventos, encontros, proporcionando condições e ambientes nos quais a gente ia nascer, crescer, viver, sofrer, chorar, sorrir, aprender. E em algum momento nessa linha do tempo, Ele ia nos pegar para si, nos revelar a sua graça em Cristo. Não sei, pensando nisso, você não se sente motivado? De alguma forma, não melhor do que os outros, mas você não sente que sua vida tem sentido quando você pensa, caramba, antes de tudo, cada coisa que ia acontecer para que eu viesse a existir, o encontro do meu pai com a minha mãe, o lugar onde eu ia morar, tudo mais, era Deus guiando quando eu nada, quando eu nem era ainda. Cada um de nós está na mente de Deus desde a eternidade. E sabendo que o Deus eterno dispôs cada evento, cada coisa, cada pessoa, de forma que você o conhecesse e soubesse que Ele quis ter um relacionamento com você por meio de Jesus Cristo, se isso não te motiva, se isso não te dá sentido, você precisa ser tocado pelo dedo de Deus, pela graça de Deus. Não se iluda. O preciso instante em que você foi concebido, já era Deus operando em sua vida. E eu termino falando ainda das obras inacabadas. Nós somos obras inacabadas. Não porque houve desperdício, não porque houve abandono, não porque faltou recursos, mas porque Deus está fazendo. Deus está me fazendo. Deus está fazendo você. Ainda estamos em obras, mas no dia de Cristo ficaremos prontos. Até lá, estamos sendo feitos por Ele. Até que Ele venha, Deus faz sua obra em nós, Deus faz sua obra através de nós, Deus faz sua obra apesar de nós, Deus faz sua obra além de nós. Deus investiu o que tinha de mais precioso nessa obra, nós cantamos aqui. Seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz que da mesma forma que eu nasci, que você nasceu, o Filho de Deus nasceu aqui na terra. E nasceu no tempo que Deus queria. A Bíblia chama isso de plenitude dos tempos. Ele veio no segundo certo, do dia certo, do mês certo, que a gente não sabe qual é, do ano certo. Assim como eu e você. Com exceção do pecado, Ele foi em tudo semelhante a nós. Nada será desperdiçado. Nada que Deus faz. E tudo
resultará em glória eterna para Ele no dia final. Quero ler de novo as duas orações que Paulo faz. Versículo 9, 10 e 11 e 4, 20. Paulo diz assim: também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Mediocridade não é para cristão. E sejam sinceros e inculpáveis. Quando o sol da justiça brilhar, vocês estejam limpos, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus, para glória e louvor de Deus. E o versículo 20 do capítulo 4, fechando a carta, Paulo diz assim: a nosso Deus e Pai, seja glória para todo sempre. Amém.